boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Desculpa aí os problemas técnicos, né? Ao vivo, é isso aí. Nós queremos dar as boas-vindas, né, para quem está aqui tentando nos acompanhar, já tem um tempinho. E quero dar as boas-vindas a Louise, a Josiel conosco. Eu sou Sheila, sou do perfil lá, Lar Remanescente. E a Louise, você pode se apresentar, Louise e Josiel? Eu sou Louise, para quem ainda não me conhece, né? Eu moro aqui na Espanha, tenho 2 filhos. Utilizo a verdadeira educação como método de ensino aqui em casa. E sou do lar, estou educando para a eternidade. Esse é meu perfil no Instagram. E esse é meu marido, Josiel. Eu sou Josiel, estou dando apoio no que posso para essa educação no lar. E vamos confiando em Deus. Que bom, muito bom. Hoje uma live diferente, né? Com 3 pessoas. Geralmente vemos lives, uma pessoa só, 2. Hoje temos aqui um trio, né? Vamos então agora fazer uma oração para iniciarmos a live. Você pode orar, Louise? Sim, oremos. Amantíssimo Pai, Deus de amor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aqui estamos assim em tua presença para louvar teu nome. E para aprender, ó Pai, um pouco mais de educação que o Senhor quer que implantemos em nossos lares, em nossas vidas, para que possamos, assim, ó, estar habilitados, Senhor, para estar juntos do Senhor, perder nossos pecados, que o Senhor renove nossas vidas, dá-nos sabedoria para que possamos estudar agora. Meu nome é Filho amado. Amém. Amém, Senhor. Nós estamos com esse projeto aqui no Escola do Lar. Eu estou falando, né, do meu, mas é lá no Escola do Lar o projeto das lives, de uma live por semana, estudando esse livro aqui, o livro Educação de Ellen White. Então, se vocês... Isso, esse livro. Então, se vocês buscarem a nossa página no YouTube, a Escola do Lar, lá já tem as lives que foram gravadas dos primeiros 6 capítulos. Então, lá está apresentando os conceitos da verdadeira educação, ensinando ali o início do livro, tá? Hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 7, tá? Este livro, ele pode ser encontrado, né, de maneira física na Casa Publicadora Brasileira, mas fomos informados que ele está em falta. Então, vocês podem encontrar, a Juliana, da Verdadeira Educação, falou que pode ser encontrado no sebo, no estante virtual. Livros usados com um preço bem econômico. Mas ele também, o meu fone tá dando eco na live da Louise. Estão dizendo... Como que vamos fazer? Estão dizendo, a Mônica também falou que não está escutando. Não está escutando. Mas, Mônica, você só não está escutando a Sheila ou tá... a mim você escuta? Não sei. Melhorou alguma coisa ou não? Eu estou Tá dando bem. eco ainda? Olá. Eu escuto bem. Tá dando eco ainda ou não? Vai, continuamos então. Então, o livro está em falta na Casa Publicadora Brasileira, mas ele pode ser encontrado, livro usado, no estante virtual. Ele também pode ser encontrado... Agora deu certo, ok. Ele também pode ser encontrado online, no Centro White, tá? Os e-books e o áudio, tá bom? E também tem aplicativos para o celular, que podemos encontrar. A Louise, que baixa as nossas lives, o que você vai fazer dessa vez, Louise? Eu vou colocar... claro que meu áudio está dando eco, é isso? Tá normal, ótimo. Sim, na descrição desse vídeo vai estar o link ali onde vocês podem estar escutando todo o livro Educação, ou vocês podem estar lendo também. A gente vai colocar na descrição desse vídeo, onde vocês vão poder estar acessando online todo o livro Educação, né? Porque é uma grande ajuda, ainda mais nós que somos mães, não é a mesma coisa, né? Obviamente você sentar para estudar, mas você pode estar lavando louça, pode estar fazendo comida, ouvindo o áudio, né? E quando você participa da live, aí você tem mais ou menos uma noção do que você estudou,
e pode depois da live pegar o livro e parar realmente para estudar. Uhum. Então é isso. Então, o nosso capítulo de hoje, o título dele é Vida de Grandes Homens. Como será que foram formados, né, esses grandes homens da Bíblia? Será que a formação deles aconteceu ao acaso? Ou teve algo especial, né, que a família, que as mães, né, que os pais fizeram por esses grandes homens? Então, aqui no primeiro parágrafo do livro, já nos dá algo para pensar, como foi. A história sagrada apresenta muitas ilustrações dos resultados da verdadeira educação. Apresenta muitos nobres exemplos de homens cujo caráter foi formado sob direção divina, homens cuja vida foi uma bênção a seus semelhantes e que estiveram no mundo como representantes de Deus. Então, aqui está dizendo que esses homens ilustres, né, se formaram através da verdadeira educação. E quais foram os homens que vamos tratar aqui hoje, né? Vamos falar da vida de José, de Daniel, de Moisés, de Eliseu e Elias e de Paulo. Vamos terminar com Paulo. É um capítulo um pouco extenso e tem muitos detalhes da vida desses grandes homens. Possivelmente não vamos conseguir fazer em 1 hora, né, Louise? A gente já estava prevendo que em 1 hora vai ser impossível falar sobre tudo isso. Mas, se der 1 hora, terminar a conexão, nós voltamos novamente para terminar o capítulo. A ideia é terminar esse capítulo hoje. Então, agora, no início, nós vamos tratar da vida de José. Você quer falar alguma coisa, Louise? Dando início aí à vida de José, o que te chamou mais atenção? Sim, eu tinha comentado, né, outro dia com a Sheila, de que me chamou muita atenção de que José, né, como Daniel, justamente naquela fase mais difícil, foi a fase que eles estão tirados, né, da família, que é a fase da adolescência. Nós, na sociedade em geral, colocou o adolescente como uma pessoa rebelde, né, toda a família fica naquela expectativa de que eu vou criar meu filho bem, mas na idade da adolescência ele vai se rebelar porque é adolescente. Então aqui nos mostra, a Bíblia nos mostra que não é assim. José, tão jovem, né, que fala aqui, tanto José quanto Daniel passavam pela juventude, da juventude para a varonilidade, isso no segundo parágrafo está dizendo, e eles estiveram sujeitos às tentações, né? José, nós sabemos que era uma criança mimada pelo pai, né? Sim. Mas, por outro lado, era uma criança muito amada. Sim. Isso daí fez com que filho, ele tivesse. Né? Aquele filho almejado, né, de Jacó, o filho da esposa amada, né? Então, aquele filho que foi esperado, acredito que por isso era tão mimado, né? Uhum. Quer falar alguma coisa? Sobre o primeiro parágrafo, detalhe que coloca bem forte que cujo caráter foi formado sob direção divina. Sim. O ponto-chave na educação é unir o divino com o humano. José, você pode vir um pouquinho mais para cá? Quase não está aparecendo o seu rosto aí. Agora sim. Eu estou dizendo esse detalhe da união, né, sobre a direção divina. Se não estiver unido o divino com o humano, a educação não dá certo. Sim. Então, José, ele teve muito tempo com o pai, né? Aqui fala no livro que aquele tempo que ele passou com o pai falava para ele ali as experiências, né, que o pai teve com Deus, né? As experiências que Jacó teve com Deus, era tema de conversas, né? Durante as noites ali com José. E esse ensino foi o que fez diferença, né? Aí, voltando aqui ao parágrafo anterior, bom, essa parte aqui está na parte seguinte, mas fala que quando ele foi ali levado, né, como escravo, ele recordou aquilo que o pai dele falou para ele, daquela experiência que ele teve com Deus. Então, a importância, né, desse legado do pai está passando para o filho, né?
Naquela época, os pais, eles não tinham o que temos agora, o que é a palavra escrita, né? Mas a palavra era passada o quê? De pai para filho. Então, aqui fala, em sua meninice, José havia sido ensinado o amor e temor de Deus. Muitas vezes, na tenda de seu pai, sobre as estrelas da Síria, contava-se-lhes a história da visão noturna de Betel, da escada do céu à terra e dos anjos que por ela desciam e subiam, daquele que do trono no alto se revelou a Jacó. Foram-lhe contadas as histórias do conflito do lado do Jaboque, quando renunciou a pecados acariciados. Jacó se tornou conquistador e recebeu o título de príncipe de Deus. Então essas eram as histórias, né, que ele contava para esse filho amado. E que fez toda a diferença, né, quando José foi levado cativo. José lembrou dessas histórias e foi o que fortaleceu a fé dele. Com relação a esse amor de Jacó por José, podemos analisar, ele é um comenta da lei da primogenitura, que não é focalizado nesse capítulo, mas faz parte do capítulo, está subentendido. Jacó amava Raquel, Sim. mas teve Lia, ou Leia, depois as outras duas concubinas que deu filho. Então, Jacó, ele tinha mais, depois dos 7 anos que casou com Raquel, para ter Raquel, ele passou mais tempo com Raquel. Ele não tinha o tempo com as outras. Teve até um momento que estava querendo mandrágoras, que Rubens chega, e Raquel queria. Aí Leia disse, não, você já me roubou o marido, agora quer roubar. Não, então hoje ele fica com você. Então fez uma troca. Então Jacó, além do amor que José tinha no lar, Jacó passava mais tempo com Raquel que com José. E contava mais histórias. E na primogenitura existia regras que os outros irmãos se qualificaram. E José continuava interessado, assim como Jacó, nas bênçãos espirituais. Por isso ele estava mais atento a ouvir o que o pai tinha para dizer. Então, o amor no lar, a união, faz uma diferença grande para os filhos. O amor de casal, né? Sim. Uma coisa que eu achei bem interessante, falar assim, o que o habilitaria para preservar sua integridade, né? Então fala que José, ele tinha a mesma fidelidade, ele manifestou tanto no palácio como na cela de prisioneiro. Então é muito importante a gente inculcar no nosso filho, e nós, né, na nossa vida pessoal, essa fidelidade, né, fidelidade aos princípios. Não ficar com, muitas vezes, né, somos tentados a mentir aos nossos filhos, de que são várias histórias, né, eu fui criada e eu de pequena sempre tinha aquela coisa, não mexe aí que o bicho papão vai vir, aquelas histórias, aquelas fábulas para a criança. Sim. Então você faz a criança começar a duvidar, né, e assim você está ensinando a criança a não ser fiel. Então todos eles aqui, eles frisam, Ellen White frisou na fidelidade, a importância da fidelidade, né? Outra coisa que fez muita diferença na vida de José é a vida pura e simples, né, do lar que ele levou. Ele era o quê? Era um pastorzinho guiando os seus rebanhos, né, os rebanhos de seu pai. E isso aqui fala que desenvolveu não somente a capacidade física, mas também a mental. Olha só, um trabalho tão simples, né? Que se a gente for parar para pensar agora, é um trabalho que não é nem um pouco valorizado, né, pela sociedade moderna. Mas esse trabalho levou ele a desenvolver a capacidade física e mental. E se formos pensar na verdadeira educação, a verdadeira educação justamente é isso, né? O desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, mentais e espirituais. A comunhão com Deus por meio da natureza e do estudo das grandes verdades transmitidas como um sagrado legado de pai para filho, adquiriu ele vigor mental e firmeza de princípios. Olha só a importância aqui, né, do trabalho útil e do estudo da natureza, está em meio à natureza, né?
A natureza, tudo que ele escutou do pai, aquele contato com a natureza, né, só fazia trazer para a vida real, para a vida prática, né, o que ele aprendeu do pai dele. Então, o quanto é importante, né, nós colocarmos os nossos filhos desde pequenininhos, serem ensinados em um trabalho manual, né, em ter uma responsabilidade, em ajudar a família em alguma coisa. Aqui nesse parágrafo a gente vê bem claramente o compêndio, né, da verdadeira educação. Sim. Fala sobre o trabalho útil, né, que seria ele como pastor. Fala sobre o legado, né, de pai para filho, porque naquela época nós sabemos que não tinha a Bíblia escrita, né, então era o legado verbal de pai para filho, ao mesmo tempo ele estava ali nas experiências, né, do dia a dia com seu pai. As experiências da vida, né? Experiência de vida, né? E vemos ele estudando a natureza. Então, sem dúvida nenhuma, né? Como aqui diz, foi isso que habilitou ele para ir, como diz no capítulo, no parágrafo seguinte, aquela terrível viagem, né? Fala que naquela terrível viagem, José se lembrou do seu pai. José lembrou-se do seu pai. Recordou-se das lições da infância e sua alma premiu com a resolução, ou seja, ele resolveu, ele decidiu de mostrar-se verdadeiro, agindo sempre como convém a um súdito do Rei Celestial. Então, isso é o que nós temos que ter em mente, né? Em primeiro lugar, nós temos que formar nossos filhos para que eles possam tomar decisão, eles possam ser influenciadores e não influenciados, né? José, naquela viagem, ele tinha tudo para desistir, né? Ele podia estou longe do meu pai, acabo de ser escorraçado pelos meus irmãos. Sim. Então, para quê, né? Que Deus é esse que não está me livrando nesse momento? Mas foi todo o contrário. Ele lembrou daquela experiência do pai, como acho que ele estava dizendo antes. Ele lembrou das histórias do pai. A gente vê a importância de que poucas são as famílias que gastam esse tempo em contar a sua experiência para os seus filhos. Porque nossos filhos são pequenos, eles já têm suas pequenas experiências, né, junto a Deus, mas sem dúvida nenhuma, meus filhos, todos os dias na hora do almoço, por exemplo, eles falam: mamãe, me conta uma história. Eles gostam que eu conte para eles a história da minha conversão, eu conto alguma história de quando eu era pequena, alguma oração respondida, tudo isso aí vai gravando na mente deles. É muito importante a gente gastar esse tempo. Muitas vezes nós contamos o quê? Um conto de fadas, uma história inventada, né? E nós podemos usar o quê? As histórias, né? As nossas experiências de vida com Deus. Porque é isso que vai fazer diferença na formação do caráter dos nossos filhos. Exatamente. Tem algo a falar, Marcel? Um outro ponto com relação à união do divino com o humano são os sonhos que José teve quando estava ainda com os pais. Ele teve 2 sonhos e isto Deus já estava trabalhando com ele, porque ele tinha interesse no lado espiritual. Então, ele não tinha a mesma vocação que os outros irmãos mais velhos tinham, que era a diversão e fazer coisas erradas. Por isso que José era considerado um dedo duro, porque ele não se misturava a fazer o que estava errado. Claro. E tem um ponto aqui que ele fala na página do livro online, 181, e ele determinou que as cenas e ruídos do vício estavam ao redor dele, porém era ele como quem não via e não ouvia. Aos seus pensamentos não permitia ocupar-se com assuntos proibidos. Então José, desde novo, como ele não gostava de se misturar com o erro dos irmãos, na casa de Potifar, quando foi vendido, ele também determinou a não deixar seu ouvido a ouvir o que não era bom, agradável e puro, como diz Filipenses 4:8. Então, aqui já chegando já quase ao final da parte que fala da vida de José, aqui no primeiro parágrafo da página 33, fala que José permaneceu fiel, tinha aprendido a lição do que? Da obediência ao dever, a fidelidade em todas as situações, desde as mais humildes até as mais exaltadas,
adestrou toda a sua capacidade para mais elevado serviço. Então, aquelas lições lá da infância, as lições de obediência, as lições de fidelidade a Deus, fizeram toda a diferença, né? Na vida dele. Nessa situação, como a Louise falou, ele poderia ter tudo, né? Para se revoltar contra Deus, para se revoltar contra aquela situação. Mas, ao invés disso, ele permaneceu fiel. É um exemplo, né? Para nós e para os nossos filhos. Sim, e aqui, né, como você leu, bota que ele aprendeu a lição da obediência. Sim, A obediência se aprendeu. ensina. É muito importante isso, porque a gente acha que a criança, em algum momento, vai dar aquele estalo e ela vai começar a ser obediente. Não espera, que é uma fase, ele é pequenininho, espera, porque é a fase que ele não está sabendo ainda, não está entendendo, espera, gente. Esse é o conselho, né, que geralmente nos dão, que espere. Sim. Mas ele não vai aprender a ser obediente se você não ensiná-lo desde pequenininho. Quanto antes você ensinar seu filho a ser obediente, ter domínio próprio, melhor vão ser os resultados, né? Então é bem importante isso, que ele aprendeu a lição de obediência ao dever, né? O que ele tinha que fazer, ele era obediente a isso. Também com essa venda como escravo, Eloy comenta sobre os defeitos do caráter que José estava tendo, já estava se manifestando, que era cheio de si e exigente. Então, esse detalhe de ser vendido como escravo ajudou a ser corrigido esse defeito de caráter. Porque tanto amor, tanto mimo, e estava estragando. Então, vem alguma coisa ruim, nós temos que entender, ou você se apega a Deus, ou você se revolta com Deus. José resolveu se apegar a Deus. Sim. Claro, e finalizando, né? Aqui diz, né, o segredo da vida de José. Então fala assim, a Bíblia nos apresenta o segredo da vida de José. E aí bota lealdade para com Deus, fé no invisível, foram a âncora de José. Nisso se encontrava o segredo de seu poder. Essa lealdade com Deus, né? E a fé no invisível, porque o visível muitas vezes a gente esquece que está presente, porque é invisível, né? E ele tinha isso na mente dele o tempo todo, de que Deus estava com ele e que tudo que ele fazia era um serviço para Deus. Claro. Então, que nós possamos ter isso na nossa mente, né? Cada dia que, principalmente nós mães, né? E servimos muito em casa, somos uma rainha do lar e servimos a todos, né? Então, que nós possamos ter isso em mente, com o serviço para Deus, para que nós possamos conseguir, né? Fazer o serviço de casa com alegria e fidelidade, como José fazia, né? Eu achei muito bonito que essa parte aqui termina com as palavras de bênção, né? De Jacó, proferidas para o seu filho, né? E aqui se resume a vida de José, né? Nessa bênção aqui. Ele conta tudo o que passaria com a vida de José, que passou, né, com a vida de José. E quantas vezes, né, que palavras de bênçãos nós temos proferido para nossos filhos, né? Às vezes no momento da raiva, né, no momento que a criança apronta algo ali que nós não queremos, que nós não gostamos. Será que são palavras de bênçãos que são proferidas? Então isso me chamou muita atenção, porque a criança começa a acreditar nas palavras com que nós a nomeamos, né? E as críticas, elas fazem um estrago muito grande. O meu esposo sempre fala isso para mim, que cuidemos com as críticas, porque ele tem algumas coisas do passado que ainda doem, né, no coração dele, de coisas que ele escutou na infância. E aqui em casa, não vou dizer que nunca aconteceu, porque somos pessoas normais, não somos perfeitos, mas que Deus nos ajude, né, a cuidar as palavras, as palavras que proferimos de bênção ou de maldição sobre os nossos filhos, né? Algo mais sobre... Só com relação a da palavra, né, que você está falando aqui em casa, nunca proferimos. Às vezes a gente tem um conceito, assim, aqui em casa também não, né? Eu também achava que não.
Mas meu filho, ele é muito agitado. E algumas vezes eu falo, ai, meu Deus, que menino inquieto. E essa semana ele falou, mamãe, eu sou inquieto. Ele estava aí, né, agitado. Então, quer dizer, não é uma maldição, eu não falei nenhuma palavra feia para ele, mas ele disse que ele é inquieto. Então, a probabilidade de que ele siga inquieto é enorme. Então, nós temos que até pegar, né, esses defeitos dos nossos filhos, né? exatamente, saber conduzir. Claro. É Às perigosíssimo. Vezes pequenas coisas que nós começamos a rotular, né? Ai, você é inquieto, você é bagunceiro, você tá falando mentira, é mentiroso. Não é que ele seja aquilo, né? Ele está fazendo aquilo, mas ele pode aprender a não fazer aquilo, né? Então, temos que estar atento a isso. Finalizamos José e passamos para Daniel? Só um minuto. E como estamos no lugar de Cristo como representante, então nós estamos para abençoar ou amaldiçoar. Claro. E um detalhe interessante, quando Jacó está saindo com os filhos, as mulheres, e o Labão vai atrás dele, procurando o ídolo do lar que Raquel tinha escondido, aí Jacó não sabia que Raquel tinha escondido isso. A pessoa com quem for encontrado vai morrer. Quer dizer, não morreu na hora, mas morreu no parto, logo depois. Muitas vezes a gente fala coisas sem pensar e a palavra tem poder. Sim. E como tem poder, né? E como a Thalita colocou aqui, mais acima, que as crianças interiorizam isso, né? Interiorizam o que houve. É um desafio e uma missão para todos nós, né? Mudar esses comentários destrutivos. Então, passamos para Daniel. Daniel, um embaixador do céu. Uau! Então, Daniel e seus companheiros, eles aparentemente parece que foram mais favorecidos, né? Em relação ao que passou com José. Estavam mais ou menos ali na mesma faixa etária, né? Na juventude, como José. E eles eram o quê? De linhagem nobre, né? Vindo de um lar judeu de relativa simplicidade, estes jovens de linhagem real foram transportados à mais magnificente das cidades, para a corte de seu maior monarca, e separados a fim de serem instruídos para o serviço especial do rei. Então, que educação teve Daniel e seus amigos na infância, né? Para suportar depois as provações que teve naquela corte, né? Naquele reino que era um dos mais grandes daquela época, né? Eu anotei aqui uma passagem. Meu inglês é péssimo, então vou falar em português, tá? O nome do livro só tem em inglês. Eu posso colocar também o link do livro lá na descrição, para quem quiser lê-lo. Se chama História de Daniel, o Profeta. Esse livro foi escrito em 1908 por um dos pioneiros da igreja, Stephen Haskell, alguma coisa assim, o nome dele. E ali, ele, falando de Daniel, ele fala o seguinte: Daniel tinha uma mãe piedosa, que conhecia a profecia referente à destruição de sua cidade, que foi a profecia que foi dada a Ezequias, né, que era rei de Judá. Ela repetiu aos seus filhos a palavra de Deus, que um dia os filhos hebreus deveriam enfrentar a ímpia corte em Babilônia. Cuidadosamente, essa mãe ensinou seu filho a ler os rolos de pergaminho dos profetas. Essa educação não era adquirida nas escolas da época, pois elas tinham se afastado do plano de Deus. Mas mães santas, vivendo próximas ao Pai Eterno, lideravam seus filhos por preceito e exemplo, pela palavra e cântico, a formarem um caráter que suportaria o teste. Era a época quando a maioria dos jovens na capital de Judá eram rebeldes e irresponsáveis. Eles se desculpavam por causa da sua juventude, mas Deus escolheu, dentre eles, alguns em quem podia confiar
em uma terra estrangeira. Daniel e seus 3 companheiros foram arrancados do abrigo de seu lar. Então, aí o escritor, né, o autor fala, muitos ainda serão chamados a comparecer diante de juízes e reis. Como as crianças estão sendo educadas? Nós sabemos que profeticamente, né, isso é uma profecia que vai se repetir agora mesmo, né? Nós sabemos que nossos filhos poderão ser chamados diante de juízes e reis, né? Então, é importante nós conversarmos sobre isso com eles. É importante a gente falar sobre o plano divino, né? Como que vai ser os últimos tempos e prepará-los para isso. Como a mãe de Daniel preparou finais, ele. Né, Exatamente, os eventos finais. Uhum. E então, quer dizer, Daniel, ele teve uma grande mãe, né? Que teve ali, a cada dia ensinando a ele que ele iria para Babilônia, né? E não foi à toa que ele em Babilônia teve sucesso, né? Graças a Deus. Sim, está tendo aqui, pela educação que tiveram, tomaram a decisão de adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. Foi bem isso. Fala, Josiel. Na página 44, fala inabalável em sua aliança para com Deus, intransigente no domínio de si próprio. Então, o domínio próprio é uma característica desses grandes homens. Sim. Então, se quiser vencer na vida, tem que ter domínio próprio. Aqui, ó, tem algo muito especial que fala da vida de Daniel e seus companheiros. Daniel e seus companheiros tinham sido fielmente instruídos nos princípios da palavra de Deus. Haviam aprendido a sacrificar o terrestre pelo espiritual e buscar o bem mais alto, e colheram a recompensa. Seus hábitos de temperança, olha que palavra importante aqui, aprenderam a temperança desde cedo, e seu senso de responsabilidade como representantes de Deus reclamavam o mais nobre desenvolvimento das faculdades do corpo, da mente e da alma. Quer dizer, um desenvolvimento em conjunto, né? Não era só o mental, só o físico, não. Era o mental, o espiritual e o físico. Ao terminar o seu preparo, sendo examinados com os outros candidatos às honras do rei, não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Que lindo, não? Então, assim, essa educação que receberam lá no lar fizeram a diferença, né, na vida deles ali. Eles estavam numa corte, né, luxuosa, numa corte pagã, né, onde até os alimentos, né, eram oferecidos a ídolos, mas eles resolveram no coração deles serem fiéis a Deus. Mas eles já tinham recebido lá no passado, não foi uma coisa que eles tomaram a decisão ali naquele momento, não. Eles tinham recebido essa educação dessas mães piedosas, né, dessas mães que conheciam a profecia, que sabiam que eles seriam levados ali, que seriam provados. Então, eles já tinham recebido essa instrução de sacrificar o terrestre pelo espiritual. Lições de temperança na alimentação, aprenderam desde pequenininhos. E o senso de responsabilidade como representantes de Deus. Será que temos feito isso em nossos lares? Olha que importância, né? A verdadeira educação, ela engloba o ser como um todo, né? É a formação do caráter como um todo. E quando as crianças aprendem, desde pequenininho, a serem fiéis na alimentação, né? Assim, ter esse diferencial na alimentação, nas escolhas que fazem, escolhas boas ou ruins, nós estamos plantando sementinhas que farão toda a diferença lá no futuro. Sim. O detalhe da alimentação é tão forte na vida de uma criança, mas vai fortalecer se os pais, por exemplo. Claro. Aqui O que toda o provérbio essa fala. educação é por preceito e por exemplo, né? Exatamente. O provérbio fala, ensina a criança no caminho. Claro. Então não adianta
querer indicar o caminho sem andar com a criança. E os pais seguiam esse, tanto no ensino como na alimentação. E muita gente se apega, muitas pessoas se apegam ao fato de, mas era liberado isso, aquilo, está na Bíblia, isso. Quer dizer, nós estamos vivendo em outra época. Cada tempo tem a sua mensagem. Nós estamos vivendo uma época de reavivamento e reforma. Claro. Como os 3 hebreus na época, né, tiveram que decidir, nós vamos ter que decidir a cada dia também como seguir. E o interessante é que o resultado, né, que eles foram grandes homens. Às vezes as pessoas pensam que para ser um grande homem, né, ele deve aprender o quê? Só a parte do desenvolvimento intelectual, né? Ele tem que aprender vários idiomas, ele tem que frequentar as melhores escolas, né? Aprender várias matérias, né? Estar envolvido em várias disciplinas. E aqui está falando de uma educação que não é uma educação tão voltada para o desenvolvimento intelectual, e sim forma o quê? A base do caráter, né? Porque depois Deus, o quê? Deus derramou a bênção sobre eles, porque eles foram fiéis, e eles já tinham o preparo, a mente deles estavam preparadas para absorver aí a parte intelectual, né? E na força física, que fala o resultado, né? Na força física, na beleza, no vigor mental e preparo literário, não tinham rival. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe perguntava, os achou 10 vezes mais doutos que todos os outros magos, astrólogos que haviam em todo o reino. Inabalável em sua aliança para com Deus, intransigente no domínio próprio e nobre dignidade e delicadeza. Deferência de Daniel ganharam para ele em sua mocidade o favor e terno amor do oficial ali a cargo deles, né? Então, veja só, toda essa parte espiritual, toda essa parte ali de formação do caráter, de ensinar a fazer escolhas corretas, né, na temperança, no domínio próprio, fizeram deles o quê? Grandes homens, preparados para aprenderem agora a parte intelectual, e foram 10 vezes mais do que todos os outros que estavam ali. Sim, e fala, né, que mesmo seus inimigos eram obrigados a confessar que não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Claro. Né? E além de todo o reconhecimento que ele teve na corte, né, Babilônia, ele permaneceu, né, saiu de Nabucodonosor e Daniel seguiu. Nós vemos aqui que a inabalável confiança dele, né, pelo espírito de poder profético, pela confiança dele que ele teve nesse espírito profético, pela confiança dele em Deus, porque ele recebeu a bênção, né, da profecia, né, que a profecia até o final do tempo, quem deu foi ele. Que privilégio. Então, né? ele teve esse privilégio, então ele não teve esse privilégio só nas cortes, né, mas não Claro. que ele foi honrado, fala assim, honrado foi por Deus como seu embaixador. Então, Deus escolheu Daniel, porque Deus viu que Daniel estava preparado para ele dar o testemunho do poder de Deus. Um Deus que o rei estava preso, né? Um Deus que os vasos estavam lá no templo pagão. Então, um rei que muitos estavam duvidando do poder de Deus naquele momento. Mas Daniel se manteve firme, né? Em confiar, mais uma vez sendo fiel, né? José, Daniel, todos falando sobre fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. E até os monarcas pagãos, né? Reconheceram o Deus de Daniel. Tamanho era o poder desse rapazinho, porque era realmente um rapaz. Tamanhas provações passou também esse rapazinho, né? Com certeza. Foram muitas provações, mas em tudo ele decidiu no seu coração ser fiel. Fala.
tem uma situação de Ellen White que eu não encontrei. Ela fala que depois de Cristo, uma pessoa que é digna de imitação é Daniel. Sim. Tá? Agora, com relação também ao caráter, nós sabemos que até os 7 anos, ou no máximo 12, é o tempo ideal de modelar o caráter. Infelizmente, muitos duvidos do que ela escreveu com relação à idade até os 8 anos, não educar a criança com a parte acadêmica, porque até 8 é desenvolvimento físico para desenvolvendo mental também, mas não no sentido de livro, né? Acadêmico. E esse período justamente fortalece a pessoa envolvendo a alimentação, porque o comer impróprio vai afetar o sangue e afeta a mente. Então, está tudo em harmonia, a alimentação. Sim, está tudo interligado, né? É uma educação integral, né? A educação que Deus propõe é Junte-se um pouco para você aparecer o rosto. É uma educação integral, né? Que Deus propõe para o povo dele. Aquela educação que Daniel foi educado ali em casa com a mãe, dando todos os preceitos. E quando ele chegou em Babilônia, ele não teve dificuldade nenhuma em aprender o idioma, em aprender tudo que ele teve que aprender lá em Babilônia, né? Ele aprendeu tudo bem rápido, porque ele tinha uma mente desenvolvida para absorver esse conteúdo acadêmico. Então, se você cria criança conforme esse preceito de Deus, quando chegar na idade que Ellen White aconselha, né, que seja introduzido esse conteúdo acadêmico, a criança vai aprender numa rapidez incrível, coisas que gastam muito tempo, né, na infância dele, para que ele aprenda apenas um conceito, já que ele aprende por repetição. Mas já a partir de 8, 10 anos é quando ele vai estar aprendendo realmente aquilo, associando, colocando em prática, e aí o aprendizado é muito mais rápido. E toda essa experiência do passado, né, vai fluir, né, é o que vai fazer a base desse estudo, né, no futuro. Então, não quer dizer que a criança vai aprender só lá no futuro. Todas essas lições que a gente estudou aqui, né, no caso de José ali cuidando das ovelhas em meio à natureza, isso tudo já é um aprendizado que vai fazer muita diferença lá na frente, né? E aqui agora... como diz a Thalita, né, flui naturalmente. Sim, flui naturalmente. Homens fiéis e honestos. Será que agora, na nossa atualidade, podemos ter homens como esses homens do passado? Se seguirmos aqui os conselhos de Deus? Fiéis e honestos, eu creio que sim, mas eles estão ocultos, porque Apocalipse 14, falando dos 144 mil, fala que na sua boca não se achou mentira. Então, são pessoas confiáveis, estão ainda ocultas. Ele fala aqui, né? José e Daniel mostraram-se fiéis aos princípios de sua primeira educação. Então, esses homens, né, que ela fala que a maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem nem se vendam. Então, somente os homens que tiverem sido educados, né, na fidelidade, na primeira educação, é que vai conseguir ser fiel, né, mais ou menos falando sobre a fidelidade, vai ser fiel, não vai ser vendido, né? Não vai se vender, que é uma coisa tão difícil hoje em dia, né? Você ter, como muitos dizem, todo mundo tem um preço, né? Então, hoje em dia é muito fácil você comprar qualquer coisa. As pessoas estão se vendendo. Você já não compra só as coisas, né? Você compra pessoas também. Não é à toa que esse parágrafo aqui está relacionado com José e Daniel. Claro. A maior necessidade do mundo de homens que se não compram nem se vendam. No caso, o exemplo claro de José, a mulher de Potifar. Não, eu morro, mas não vou fazer o que não devo. Porque eu não vou desobedecer, pecar contra Deus. Não falou para pecar contra Deus, depois contra meu Senhor. Tipo Adão e Eva no Éden. Só tinha uma proibição, árvore do bem e do mal. O restante era permitido. E José só tinha uma proibição, a mulher de seu Senhor. E Daniel também tomou a decisão. Então, eles reconheceram que era errado, que era pecado. Então,
às vezes se usa isso aqui fora do contexto, aplicando, chamar pecado pelo nome, apontar o erro dos outros. Não. É você reconhecer o que é pecado, o que é errado e tomar a decisão de não fazer. Você que tem que tomar a decisão para você. É o domínio próprio com relação à sua vida. Esta sociedade está criando crianças fracas e emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. A Juliana, da Verdadeira Educação, deu essa contribuição. Desculpa, pessoal, que não estamos quase conseguindo ler os comentários, porque vai passando muito depressa. Aqui, um pouco antes desse parágrafo, fala o seguinte, que Deus deseja revelar por meio de jovens e crianças de hoje. A história de José e Daniel é uma ilustração daquilo que ele fará pelos que se entregam a ele e que de todo o coração procuram cumprir o seu propósito. Então, aquela realidade de fidelidade, de vida de serviço, de vida de adoração ao Senhor, pode se cumprir nesses jovens, nessas crianças de hoje em dia. Deus quer fazer o mesmo. E algo muito interessante aqui no final fala que os jovens precisam ser impressionados com a verdade de que os seus dotes não são deles próprios, né? Força, tempo, intelecto não são senão tesouros emprestados, pertencem a Deus e devem ser decisão de todo jovem pô-los no mais elevado uso. Olha só que lição preciosa nós temos que ensinar para os nossos filhos. Que os dons que eles possuem, né, as habilidades que eles possuem, o desenvolvimento que eles vão ter, não é para eles usarem, dissiparem, né, por si próprios, não. São tesouros emprestados que pertencem a Deus e devem ser o quê? Colocados ao serviço da humanidade e em adoração ao Senhor. Que nós possamos ter isso em mente, né, como pais que praticam a verdadeira educação e que querem educar filhos não somente para essa vida, mas principalmente para a eternidade. É um parágrafo mais abaixo daquele que eu citei, mas um caráter tal não é obra do acaso, nem se deve a favores e concessões especiais da providência. Um caráter nobre é o resultado da disciplina própria, da sujeição da natureza inferior pela superior, a renúncia do eu para o serviço do amor a Deus e ao homem. Então aqui, essas pessoas, eles amavam servir. Sim. E às vezes se pega um texto, não, porque às vezes se pega um texto e diz, não, porque Deus chamou fulano desde o ventre. É como se Deus tivesse, quer dizer, predestinado aquela pessoa. Não. Deus chamou porque Deus conhece. Agora, a pessoa tem que renunciar ao eu. Abnegação. Abnegação. E tem que amar a Deus. Essa, não? Exatamente. Tem que ter a fidelidade. Domínio próprio. Tem que começar onde, ó? Em mim, né? Está na mãe, né? Principalmente, que tem mais contato. Sim. Porque aquilo, né, os filhos aprendem o que vem, né, não adianta só falarmos, meu filhinho, você tem que aprender a ser abnegado, vamos contar aqui a história de José e de Daniel para eles, né, e esperar que faça efeito, não, são lições que tem que começar em nós, né, e quão difícil é, né, ter domínio próprio, sermos abnegados, termos uma vida de serviço, né, uma vida de adoração a Deus, isso aí é algo que temos que pensar e refletir, né, cada um de nós. Porque a educação, a verdadeira educação é essa, é uma educação por preceito e exemplo, né? Sim. Então, passamos para a vida de Eliseu? Só para finalizar essa última frase de Daniel, cada jovem, cada criança tem uma obra a fazer para a honra de Deus e erguimento da humanidade. Sim. Então, que nós possamos saber que nós temos essa obra, mas nossos filhos também têm essa obra, né? Que a obrigação nossa é criá-los para isso, educá-los para isso, dar-los disciplina para que ele possa ter um caráter nobre, sabendo que ele tem uma obra para realizar. Quando eu estava grávida do Gabriel, antes de eu ficar grávida, né, a gente orava, eu sempre falei isso para o Senhor, que meu filho nasça para ser uma bênção nesse mundo.
não vai para ser bênção, não é para abençoar a vida dos outros, prefiro não ficar grávida. E até o grávida dele, eu fazia essa oração, minha mãe falava assim, você fala uma coisa dessa, minha mãe, eu prefiro que meu filho não nasça. Se é para ser maldição para o mundo, que ele não venha a esse mundo. Que meu filho tem que ser uma bênção, porque ele tem que ser uma criança, uma obra, né? Para realizar a obra de Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo. A Thalita está dizendo aí, né, que Sim, o maior desafio é a abnegação. Thalita, parar tudo, né, para dar mais atenção e ouvir é muito difícil. E brincar, né? Mamãe, eu quero brincar. Aí a mamãe tá cheia de coisa para fazer, ter que parar tudo, sentar no chão e brincar. Que dificuldade. Esse renunciar ao eu é tão difícil, né? Começa Sim. já quando você, antes mesmo, né, de ficar grávida, você começa a já abrir mão, né? Como eu até coloquei no post aí, como você começa a mudar tudo, abrir mão das comidas que você gosta, abrir mão de tudo. Abre mão da tua carreira profissional, abre mão da tua carreira estudantil. Então, a abnegação que você tem que fazer pelos teus filhos, que não é à toa que Deus, né, se compara à mãe. Deus não se, apesar de ser uma figura masculina, né, ele sempre se compara à mãe, porque só a mãe mesmo para entender essa abnegação que a gente passa pelo nosso filho. Claro. É à toa que a maior obra confiada aos mortais está nas mãos das mães. Sim, a mão que embala o berço, né? A responsabilidade. O poder, essa mão. Então, gente, vamos avançar, porque o tempo tem muita coisa. Você supõe que aparece na tela quando está terminando o tempo? Creio que sim. É isso, né, pessoal? Eu não lembro, faz tanto tempo que eu fiz live. Creio que aparece na tela. Sim, só Deus para nos moldar e nos reeducar. Misericórdia, sim. Então vamos para Eliseu. Sim. Eliseu, fiel em coisas pequenas. Os primeiros anos da vida de Eliseu passaram-se na quietude da vida campesina, sob ensino de Deus e da natureza. Olha aqui, 2 compêndios da verdadeira educação, né? E na disciplina do trabalho, na verdade 3, né? Aqui vem a palavra, a natureza e a disciplina do trabalho. Em um tempo de quase universal apostasia. Será que ele vivia num tempo diferente do nosso? Para pensar, né? A casa de seu pai estava entre o número dos que não haviam dobrado os joelhos a Baal. Na sua casa, Deus era honrado e a fidelidade ao dever era uma regra da vida diária. Olha só que importância, né? Deus em primeiro lugar e aqui o dever, né? Como regra da vida diária. Então, aqui é colocado, a vida dele era no entorno campesino, né? Uma vida tranquila, em meio à natureza, aprendia de Deus a natureza e tinha uma disciplina do trabalho, né? Trabalhava com o seu pai. E aprendendo a ser fiel ali naquelas pequenas coisas, ele foi formado o caráter para ser fiel lá no propósito que Deus teria para ele no futuro. Aqui, como fala, fidelidade ao dever. Sim. Não fidelidade ao direito, né? É meu direito. Todos querem direito. E no Desejado, ele vai ter uma frase que fala que Cristo nunca lutou pelos seus direitos. Mas hoje, em época de sindicatos e companhias, todo mundo busca seus direitos, mas não busca o seu dever. E diz aqui, a fim de dirigir sabiamente, ele deveria aprender a obedecer. Pela fidelidade nas coisas pequenas, preparou-se para os encargos maiores. A palavra fidelidade neste livro aparece 25 vezes e 8 se relaciona a esses grandes homens. Que bonito. 8 vezes. Esse capítulo você vê que é... Então, na época que eu estava no exército, estava num grupamento de um curso de cabo e os soldados não estavam querendo me obedecer. Aí o coronel parou e chamou a atenção. E depois falou uma frase, ides comandar, aprender a obedecer.
Quer dizer, quem não aprende a obedecer jamais será um bom comandante. Jamais, é impossível. Que coisinha difícil de ensinar é a obediência, hein? Eu não sei aí na casa de vocês, mas aqui em casa... Obediência e domínio próprio, né? São os dois que a Leões fala que devemos ensinar. E só concluindo essa parte, pela fidelidade nas coisas pequenas, preparou-se para os encargos maiores. Às vezes nós estamos preocupados em dar grandes coisas para a pessoa fazer. Mas Deus está preocupado com uma pequena coisa. Pequenos detalhes, né? Cristo, quando morre, ele ressuscita. O que ele fez quando ele ressuscitou? Dobrou o pano que estava, né? Deixou dobrado o lençol. Quer dizer, não era uma coisa que ele fez, não, ele estava acostumado a fazer. E as crianças têm que aprender pequenas coisas que vão ajudar a crescer. E Cristo falou, quem é fiel no mínimo será fiel, vai ser colocado sobre o muito. Mas quem não é fiel no mínimo, não tem como. E não só as crianças, né? Porque nós, ser humano, né? A maioria das vezes gosta de reconhecimento. E você chama, por exemplo, ter um diretor de escola sabatina, né? E você abrir mão de um cargo desse, não que eu estou dizendo que é necessário abrir, mas para poder ser mãe, né? Porque sabemos, ou até um diretor de empresa, ou que seja, abrir mão disso para ser mãe, parece que é uma fidelidade tão pequena, vamos dedicar só em ser mãe, só estar ali com meu filho, né? E é todo o contrário, que está dizendo que se você for fiel naquilo ali pequeno, aí Deus vai te colocar no grande, né? Claro. É Deus que, essa é uma preparação para os encargos maiores. Um detalhe aqui que não falamos, né, que o pai de Eliseu era um abastado fazendeiro, né? Então, ele tinha muitas posses, né? Era uma pessoa rica, mas Eliseu havia assumido o trabalho que estava mais perto, né? Conquanto possuísse capacidade para ser um dirigente entre os homens, recebeu um ensino que aos deveres usuais da vida. Então, aqui também lições de humildade, né? Às vezes, os pais não querem que as crianças façam certas coisas da casa, né? Isso aqui não é necessário aprender, né? Lavar uma louça, varrer uma casa, né? Trazendo para os nossos dias atuais. Para que ensinar isso para a criança, né? Aí muitas vezes a criança gasta todo o tempo naquela informação intelectual, porque, claro, eu quero que meu filho seja um grande homem. Isso aqui não vai fazer diferença para ele. E, na verdade, Eliseu, ele era filho, né, de um fazendeiro, de um homem da alta sociedade ali, digamos, um homem abastado, mas o filho trabalhava ali nos deveres simples, né, do dia a dia naquela fazenda. Poderia ser o quê? O administrador, né, mas estava ali, não, com o arado, né. Fala que enquanto ele cooperava com seu pai nos deveres domésticos, aprendia a cooperar com Deus. Sim. E a gente fala, né, como você está falando aí, né, a criança vai fazer as coisas em casa, mas se tem empregada doméstica, se tem um empregado, alguém ali para ajudar, dificilmente o filho vai lavar um copo. Né? E mesmo não tendo, a gente acaba acostumando isso aos nossos filhos. E aí já não é nem só as tarefas de casa, até um menino ou uma menina saber usar alguns tipos de ferramenta quando forem maiores. Faltam 27 segundos, tá bem? Vai desligar agora a live, então a gente volta em seguida para poder continuar. Falando de honra, Provérbio 15:33 fala que a humildade precede a honra. Sim. Voltamos então, pessoal. Aguardem aí que voltamos. Luísa. Bem, voltamos. Nesse capítulo é bem extenso, é difícil resumir, nós não estamos nem na um metade ainda. Vamos avançar, gente. O pessoal não vai ter paciência de escutar tanta coisa. Então, Eliseu aprendeu ali no seu lar, né? Teve a formação do seu caráter nas coisas simples, era dotado de espírito meigo, gentil, possuía também energia, firmeza e acariciava o amor e temor de Deus na humilde rotina do trabalho ali.
E quando ele recebeu o seu chamado profético, ele não pensou duas vezes, né? Ele era um herdeiro, né? De uma fortuna, talvez. Mas ele não pensou, ele aceitou na mesma hora, ele abandonou tudo e falou, não, eu aceito esse desafio, e aceitou seguir Elias, né? E ele era conhecido como aquele que despejava água nas mãos de Elias, quer dizer, um serviço simples, né? Mesmo ali com Elias, seguindo Elias, ele seguia na simplicidade, fiel nas pequenas coisas, enquanto esperava, né, aquele momento, né, que ele poderia se dedicar realmente à missão que Deus tinha para ele. Então, ele foi fiel nas pequenas coisas. Sim, e diz aqui, né, que em diversas ocasiões, Elias, como que dispensava ele, né, fala para ele ficar nos lugares, ele insistia. Fala aqui, né, que era uma decisão dele. Ele deveria avaliar por si as dificuldades, ele decidia aceitar ou rejeitar o chamado, né? Claro. O livre-arbítrio aqui, né? Mais uma vez, Deus dando o livre-arbítrio para que o homem possa escolher segui-lo ou não, né? E aqui mais abaixo fala que o que preparou ele para isso, fala assim, mas nos primeiros trabalhos de guiar o arado, Eliseu tinha aprendido a não fracassar nem desanimar. Sim. Então, arando a terra foi que ele aprendeu a ser insistente, realmente, né? Você ara a terra, eu não sei plantar, mas eu sei que aqui em casa eu planto tomate, não dá tomate. E aí você tem que insistir, continuar plantando, insistir adubando. Então, é todo um processo que você aprende com a terra, né? Sem dúvida nenhuma, e ensina seus filhos também, né? Quando você está aí trabalhando na natureza, você ensina aos seus filhos aquela insistência ali, né? De persistir. Nesse trabalho útil teve o quê? Teve a sua firmeza de caráter, né? Aprendeu lições de perseverança, né? Lições de persistência, de paciência. Muito bom. Aqui fala que enquanto cooperava com seu pai nos deveres domésticos, aprendia a cooperar com Deus. Claro. Nós não somos ensinados a fazer um trabalho para Deus. Não, estou trabalhando para fulano. Estou fazendo para fulano. Não, nós estamos trabalhando para Deus. Em compensação, aí, por estar trabalhando para Deus, servimos a fulano. Mas nós não temos essa noção. E educar, porque o apóstolo Paulo fala isso. Trabalhar como se fosse para o Senhor. E nós falhamos nessa parte. Devemos colocar na cabeça dos filhos, educá-los, e todo serviço que estiver fazendo é para Deus. Então chega aquele momento ali da separação entre eles, né? Elias seria levado ao céu por uma carruagem de fogo, e ele pergunta, né, para Eliseu, que queres que te faça, né, antes de que seja tomado de ti. E Eliseu pede, então, que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E aí Elias diz, né, coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não te fará. E aconteceu, né, aquela cena, e Eliseu estava ali, né, vendo tudo, e a capa de Elias caiu sobre Eliseu. E Eliseu recebeu, né? Foi tudo que ele passou na casa do pai, todas as lições que ele passou ali com o profeta Elias, preparou ele para ser esse grande profeta, né? Que foi posterior a Elias. Sim. Desde então, Eliseu ficou em lugar de Elias, e aquele que fora fiel no mínimo, mostrou-se também fiel no muito. Que bonito resultado, não? E finalizando aqui na parte de Eliseu, os últimos parágrafos, né, sempre são fechando com as chaves de ouro, fala. A lição é para todos. Ninguém pode saber qual haja de ser o propósito de Deus em sua disciplina, mas todos podem estar certos
de que a fidelidade nas pequenas coisas é a evidência do preparo para as maiores responsabilidades. Cada ato da vida é uma revelação do caráter. Somente aquele que nos menores deveres se mostra obreiro que não tem de que se envergonhar, será honrado por Deus com encargos de mais responsabilidade. Então é nosso dever, né, pessoal, ser fiel no pouco, como a gente está falando todo esse tempo, no pouco dízimo que você possa dar, na pouca oferta que você possa dar, no pouco tempo que você possa dedicar em qualquer coisa, para que você possa ser colocado, né, sobre o muito, para que Deus te dê mais responsabilidade. Se você não coloca em prática no pequeno, o grande não virá. Que Deus nos dê humildade para isso, né? Porque é muito comum que pensemos sempre em grande, né? Grande, queremos coisas grandes, queremos destaque, queremos ser reconhecidos, né? E essas lições aqui é todo o contrário, né? Sermos fiéis nas pequenas coisas, sermos humildes, uma vida de serviço, né? Uma vida de fidelidade a Deus. Então, que Deus possa nos capacitar. Moisés, poderoso pela fé. Então, aqui chegamos na vida de Moisés. Se formos analisar aqui, o livro diz, né, que mais jovem que José ou Daniel era Moisés, quando foi removido do protetor cuidado de seu lar, né? Aos 12 anos ele foi removido ali do cuidado. Mas ele teve uma mãe, né, que fez toda a diferença na vida dele. Uma mãe que desde que quando ele era bebezinho, né, aquela mãe já amou aquela criança, né, e foi uma mãe o quê? Uma mãe fiel a Deus, ela era escrava, né, mas ela teve fidelidade ao Senhor, e ela foi o quê? Uma mulher de oração. Uma mulher que em meio àquele mundo que vivia ali, um mundo de escravidão, né, ela resolveu fazer a diferença na vida daquela criança, ela resolveu confiar a vida daquela criança em Deus, a Deus. Então, aqui Ellen White compara a mãe de Jesus, né? Sim. Compara Maria, e com exceção de Maria de Nazaré, por intermédio de nenhuma outra mulher recebeu o mundo maior bênção. Então, para a gente ver, né, tamanha fidelidade, tamanha fé que tinha Joquebede, para chegar a ser comparada, né, à mãe do Salvador, que sim, sabemos que também era uma mulher muito fiel, né, para poder receber essa bênção. No livro Patriarcas e Profetas, né, falam que eles conheciam, né, a profecia de que Deus levantaria, né, um salvador para eles, né, para resgatar o povo ali da escravidão. E quando o filho dela foi poupado, né, ela reconheceu que Deus tinha o quê? Um propósito especial para a vida daquele bebê. Então, ela, nesses 12 anos que essa criança esteve com ela resolveu fazer a diferença na vida dele, né, em todos os aspectos, na formação do caráter dele. E no livro Patriarcas e Profetas diz que ela dedicou muito mais tempo a Moisés do que aos outros filhos, né? E ela inculcou ali naqueles anos que ele passou a verdadeira educação, né? O adorar ao Criador, ao verdadeiro Criador, ao Deus invisível, né? E que ele estivesse preparado para as provações que viriam, porque ele iria ser levado para uma corte pagã, né? Uma corte que era o país mais desenvolvido daquela época, né? E ele seria levado lá como um príncipe, né? E muitas provações viriam sobre a vida desse juvenil, né? Desse pré-adolescente. Mas o que essa mãe passou fez toda a diferença na vida dele. Aqui fala mais ou menos o que você falou, que sabendo que seu filho logo deveria sair e sob seus cuidados para passar aos daqueles que não conheciam a Deus, da maneira mais fervorosa se esforçou ela por unir a sua alma ao céu,
procurou implantar em seu coração amor e lealdade para com Deus, e fielmente cumpriu esse trabalho. Aqueles princípios da verdade que eram a preocupação do ensino de sua mãe e a lição de sua vida. Nenhuma influência posterior poderia induzir Moisés a renunciar. Sim. Aqui, Elisângela, ela é a prima do meu esposo. Ela está falando aqui. Gosto quando ela diz: toda a vida futura de Moisés, a grande missão que ele cumpriu como chefe de Israel, testificam a importância da obra de sua mãe, em Patriarcas e Profetas, página 244, é isso mesmo. É um legado, né, essa mulher deixou, não somente para a libertação do povo de Israel, e aqui fala mais para frente, que a vida de Moisés é um legado para gerações futuras, né, e tudo pelo trabalho de uma mãe que era escrava, não tinha as liberdades que nós temos hoje, né. Deus, de certa forma, a abençoou em relação aos outros escravos, porque ela passou até a receber um salário, né, para cuidar do próprio filho. Era uma família protegida ali, né? Ela era protegida, cuidava do filho, recebia um salário por aquilo, mas por que ela recebeu essa bênção? Porque, primeiramente, ela confiou ao Senhor, né, o filho dela. Que dificuldade, né, você ter que estar num lugar onde as crianças são sacrificadas, e ela arquitetou todo aquele plano, né, de colocar o bebezinho ali num cestinho e colocar no rio, mesmo sabendo que ali poderiam acontecer algo com a criança, mas Deus estava ali, né, os anjos foram enviados e cuidaram daquela criança. E depois Joquebede cumpriu o seu papel, confiando, né, nas orientações de Deus para a educação do seu filho. E mais uma vez a gente vê aqui, né, o adolescente de 12 anos. Então, nós temos muito medo, né? Geralmente, assim, adolescente, não vou deixar ele fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Quer limitar a criança com 12 anos. Quando realmente, com 12 anos, ele deveria estar preparado para ir para o Egito. Né? Nós deveríamos já ter nosso filho com 12 anos, com o caráter dele plenamente formado, fiel, formado, né? Já está formado, né? Mas digo fiel no caminho do Senhor, porque nós vivemos no Egito, né? O mundo que a gente vive agora mesmo não é muito diferente do que lá na época de Moisés, ou até pior, né? Então nós temos que estar preparando nosso filho, porque ela preparou o filho dela porque ela sabia que tinha pouco tempo ali com ele, mas nós realmente não sabemos até quando estaremos com nossos filhos. Nós não sabemos se amanheceremos amanhã, né? Então, até o dia de hoje, que nós possamos preparar o nosso filho fielmente para o caminho do céu, Essa né? é uma observação. Mesmo que você faça tudo o melhor que você possa, como fez Joquebede. Olha o que diz. As influências que o haviam cercado no Egito, a afeição de sua mãe adotiva, sua própria posição como neto do rei, o luxo e o vício que o seduziam de 10.000 maneiras, o refinamento, sutileza e misticismo de uma religião falsa tinham produzido certa impressão em seu espírito de caráter. Na rude simplicidade do deserto, tudo isso desapareceu. Nós somos produtos do DNA e do fenótipo, né? Do meio. Então, é perigoso. Se você não estiver orando, não estiver vigiando, por mais tempo que você tenha passado com Deus, o apóstolo Paulo fala, aquele que está em pé, cuidado que não caia. O maior exemplo é Satanás. Viveu na presença de Deus e caiu. Claro, porque aquela corte pagã exerceu influência sobre ele, e ele pensava que ele iria libertar o povo por meio da força, né, das armas. E não era esse o plano de Deus. Então Deus teve que levar Moisés para o deserto e passar ali 40 anos, né? Quer dizer, ele passou 40 anos no Egito, mais 40 anos agora no deserto, para desfazer todo o mal que o Egito fez para ele. E em meio do quê? Da natureza, né? Foi colocado... A solidão das montanhas. Foi colocado ali como pastor também de ovelhas. E ali ele estava aprendendo o quê? A conduzir um rebanho
também, que seria o quê? Um rebanho especial depois que ele fosse conduzir lá o povo de Israel. Então, ao conduzir ali as ovelhinhas, ele estava tendo lições o quê? De paciência, de cuidado, de serviço, de amor, porque ele estaria depois conduzindo um povo de dura serviço, né? Que seria muito mais difícil do que o trabalho que ele estava fazendo ali com as ovelhas. Mas Deus o colocou ali justamente para ele ter essas lições e depender única e exclusivamente de Deus, né? Então Deus estava preparando ele para aquela missão maior. Diz aqui, né, que ali Moisés adquiriu a intuição da presença pessoal do ser divino. Sim. Ele via a Cristo. Estava ele habilitado a resistir como vendo o invisível. Moisés não pensava simplesmente acerca de Deus. Ele via Deus. Deus era a constante visão diante dele. Nunca perdeu de vista a sua face. Então, se nós fôssemos conscientes todo o tempo, né? E também temos que conscientizar nossos filhos que todo o tempo Deus está conosco. Não importa se a luz está apagada, a luz está acesa, está fora de casa, longe da mamãe, longe do papai, não importa, Deus está conosco. Né? Então, nós temos que ter essa consciência de que ao nosso lado existe um anjo registrando todos os nossos fazeres bons e maus. E Moisés tinha isso bem claro, né? Além do mais, ele via que então a comunhão dele com Deus é tremenda, né? É indiscutível. Sim. Aqui fala que para Moisés a fé não era apenas uma conjectura, era a realidade, né? Ele cria que Deus dirigia a sua vida em particular e em todos os seus detalhes ele o reconhecia. Para obter a força a fim de resistir a todas as tentações, confiava nele. A grande obra que lhe era confiada, desejava fazê-la com o maior êxito possível e pôs sua confiança toda no poder divino. São palavras assim que calam fundo ao coração, né? E essas são lições para nós, porque aqui Moisés já não era uma criança, Moisés era um homem de 40 anos e Deus estava reeducando, Deus estava lapidando ele para a nobre missão que tinha, né? Então teve a parte da infância que ele recebeu toda aquela orientação, né, de Joquebede na formação do caráter. Infelizmente esse caráter ele foi um pouco corrompido ali naquela corte pagã, né? E a visão dele, como foi falado, que ele tinha a visão de que libertaria o povo à força pelas armas. Então, o que aconteceu? Deus teve que levá-lo, né, para aquela situação ali distante de tudo, no meio da natureza, um pastor de ovelhas, para reeducá-lo. E quantas vezes nós, em nossas vidas agora, depois de adultos, como pais de família, também passamos, não, por dificuldades, passamos por provações, e às vezes nós não aceitamos, né, certas situações, não vemos que é o agir de Deus, para quê? Para estar nos lapidando para uma missão mais nobre, para um propósito mais nobre, né? Então nós temos que ver que a vida não é feita só de alegria, de momentos bons, de conquistas de sonhos, não, a vida também é feita de aflições, é feita de dificuldades, e é um aprendizado para a vida, né? Quando passamos por essas situações, confiando no poder divino. E como você disse, né, para essa lapidação, ele teve que sair do Egito. Sim. Ele não ia conseguir ser lapidado lá no meio do Egito, né? E aí, fazendo paralelo com a nossa vida hoje, nós também temos que sair do nosso Egito, né? Do nosso Egito espiritual mesmo, que o Egito sai da gente, eu acho que ainda é mais difícil. Mas somente em contato com a natureza é que nós podemos, né, com contato com o Criador, que nós podemos lapidar o nosso caráter conforme o Criador, né? Contemplando a criação é que a gente vai parecer mais com o Criador. Claro. Então é muito importante, ele foi levado para a montanha para poder fazer isso. Sim. Então, às vezes, é difícil para a gente, mas é necessário que nós abramos mão do nosso Egito, né, que nós reconhecemos que é o nosso Egito, para que nós possamos ter essa transformação de caráter real, como Moisés teve. Aqui, lembrando de José, a força dele também era a confiança no
invisível, né, que estava com ele, Uhum. e Eliseu, ele via os exércitos de anjos cercando ele, protegendo. Moisés, ele tinha essa comunhão visível com Cristo, com os anjos, Uhum. que apareceu às vezes para ele. E nós temos que colocar na cabeça dos nossos filhos, e na nossa também, que nós temos anjos ao nosso lado. Constantemente temos Uhum. anjos ao nosso lado. A escada que Jacó sonhou, anjos subindo e descendo, fortaleceu José. Cristo falou para Natanael isso. Então, se a criança cresce com essa confiança, essa proteção, Uhum. nós vamos deixar de querer ter um Tomé. Eu tenho que ver para crer. Claro. Não, você tem que crer para ver. Mas nós somos dependentes do ver para crer. Sim. Então vamos finalizar aqui a vida desse patriarca, né? Tal foi a experiência que Moisés alcançou com 40 anos de preparo no deserto. Para comunicar tal experiência, a sabedoria infinita não considerou demasiado longo o período nem excessivamente grande o preço. Os resultados daquele preparo e das lições então ensinadas ligam-se intimamente com a história de Israel, mas a tudo que desde aquele tempo até hoje tem contribuído com o progresso do mundo. Quer dizer, aquele homem, né, que libertou ali o povo de Israel, que foi educado por uma escrava, né, o que ele fez no passado chega às nossas gerações, né, para o progresso do mundo. Ele fez tudo isso. Que história linda, a história de Moisés. E temos muito a aprender com essa história. Mais alguma coisa sobre Moisés ou passamos para Paulo? Paulo? Paulo, alegre no serviço. Paulo estava falando para José, o Paulo parece que é a nossa esperança, né? Porque assim, Daniel teve educação de pequeno, Moisés, todos que falamos até agora, né? Foi educado ali de pequeno na sua casa, mas eu não fui. Então, e agora eu, né? Qual é a solução para minha vida? Porque meu caráter não foi formado na verdadeira educação. Então, existe possibilidade para mim? Sim. E aí a gente se encontra com Paulo, né? Aquele que perseguia, mas ele era fiel, né? Ele era fiel, o que ele conhecia realmente. Mas ele era cidadão romano, como fala aqui, de uma cidade gentílica, e ele era judeu, mas ele era instruído nas leis e tradições dos seus pais, né? Ele era fiel ao que ele conhecia. Claro. Ele era um homem promissor, zeloso, defensor da antiga fé. E ele fala que na escola teológica da Judéia, a palavra de Deus tinha sido preterida pelas especulações humanas, ter sido privada de seu poder pelas interpretações e tradições dos rabis. Mais isso daí, né, que a gente carrega nas nossas costas, nas nossas escolas. Nós estudamos lá naquela escola da Judéia, né? Eu estudei numa escola que a palavra de Deus não era falada, claro, de que eram especulações humanas, né? Então Paulo teve todo esse contexto que nós vivemos, né? Que nós temos adultos que não nascemos na verdadeira educação. Sim, Paulo teve toda essa influência aí, né? Ali dos rabis, né? Exaltação própria, amor ao domínio, exclusivismo, fanatismo, orgulho desdenhoso eram os princípios, né, e motivos que regiam entre os ensinadores. Mas como você... E aqui fala que ele estudou aos pés de Gamaliel, né? E Paulo, com José de Arimateia, Nicodemo, que eram fariseus também. Por exemplo, Paulo, assim como José de Arimateia,
e Nicodemos, que eram fariseus, no caso, Uhum. então tinha esse amor ao conhecimento, à leitura, que divergia um pouco dos saduceus, e essa fidelidade dele, quer dizer, levou a um fanatismo, Uhum. em função do que era ensinado. Mas ele era sincero e era fiel à lei, aos ensinos de Moisés. Uhum. Ele fala que ele era irrepreensível. Entendeu? Então, a gente coloca ele aqui nesse meio, em termos de influência. Ele teve influências negativas. Mas o caráter dele, em função da preparação como um judeu, foi uma educação como a de Moisés, como a de Daniel, Eliseu, porque ele tinha um ofício, ele tinha a educação do trabalho útil, da natureza. Então, Paulo, depois de Cristo, é o maior ensinador que o mundo já teve. Sim. Então, ele não pode ser o maior ensinador se ele não tivesse essa base da infância também. Uhum. Agora, o problema dele foi a influência que corrompeu Da escola. da escola. Dos rabis, Corrompeu né, certa daquela parte. época. Exatamente. A tradição pesou muito. E Sim. como ele era jovem, quando ele combateu, quando ele entrou para o Sinédrio, ele era jovem. Então isso tudo pesou. Mas como Cristo conhece o coração, Cristo, não, Satanás não vai te levar. Aí Cristo se apresenta para ele. Sim, aqui fala, né, que as Então, portas de Damasco, a visão do crucificado mudou todo o curso de sua vida. O perseguidor tornou-se discípulo, o mestre, aluno. Os dias de trevas passados em solidão em Damasco foram como anos em sua experiência. Quer dizer, aqueles dias, né, como cego ali, foram como anos na experiência. As escrituras do Antigo Testamento entesouradas em sua memória. Então, tudo que ele havia estudado, agora ali ele estava, né, tendo tempo para refletir sobre tudo aquilo. Foram o seu estudo e Cristo o seu mestre. Para ele também a solidão da natureza se tornou uma escola. Para o deserto da Arábia foi ele a fim de estudar ali as escrituras e aprender acerca do amor de Deus, né? Esvaziou a alma dos preconceitos e tradições que lhe haviam moldado a vida e recebeu instrução da fonte da verdade. Uau! Mais uma vez vamos aqui, né? Moisés foi levado 40 anos para o deserto. Paulo outra vez é levado para o deserto. Outro, né, personagem que é levado para o deserto. Então, se nós não entramos nesse nosso deserto, está bem difícil nós nos esvaziarmos, né? Como está dizendo aqui, que ele se esvaziou dos preceitos e tradições. Nós vivemos num mundo de tantas tradições, né? E só estando no deserto mesmo, em contato direto com Deus, para que possamos nos desfazer disso tudo e o Senhor enche a nossa vida, né? Que o Senhor nos enche. E aí o resultado disso tudo foi, né? Sua vida posterior foi inspirada unicamente pelo princípio do sacrifício de si mesmo e o ministério do amor. Ele decidiu ser aquele seguidor de Cristo, né? Eu sou devedor, disse ele, tanto para grego como para bárbaro, tanto a sábios como a ignorantes. O amor de Cristo nos constrange. Totalmente transformado, né? De perseguidor, né? Mudou até o nome, né? Saulo se passou a ser Paulo. Então, Deus, quando Ele transforma uma pessoa, transforma que impacta, né, toda a vida. Teve até uma mudança de nome, uma mudança de atitude, uma mudança... passou a servir aos demais, né? E ele tinha esse compromisso, né, de serviço. E aqui, mais uma vez, vemos o compêndio da verdadeira educação na vida de um adulto, né? Claro. Uma prova que a gente coloca em nossa vida também, esses compêndios, nós podemos ser reeducados, porque a gente vê que
que a gente estava lendo anteriormente, as escrituras ele já tinha na mente, né? Porque ele foi educado assim. Aí veio a natureza, lá quando ele foi para o deserto, né? Que fala a solidão da natureza, se tornou uma escola para ele, e aí a gente começa a vê-lo fazendo um trabalho útil. Porque Paulo, Sim. ele estava aí, né, nos mais humildes deveres, assim como o mais elevado. Ele fazia trabalho tanto para as mãos como para a mente. Então, ele, apesar de estar pregando, podendo estar recebendo ajuda, né, dos irmãos ali da fé que estivessem mantendo, ele fazia questão de fazer o trabalho dele. Estava aí no trabalho útil, né, botando em prática. E a gente vê o quão importante é esse trabalho útil, né, para a formação dos nossos filhos e o nosso. Claro. Porque, claro, daquele dia que, ai, que preguiça, não quero fazer nada em casa. Mas a gente vê o quão importante é pra gente. Quantas vezes a gente pensa, ai, seria tão bom que essa empregada que fizesse tudo, mas nós não estaríamos, Esse né, não é edificando plano nosso de caráter. Deus, né? Esse não é plano de Deus. A Catalita falou aí, os quatro os quatro, compêndios, né, sempre andam juntos. sim, é isso Seja aí. na vida Aqui, das crianças, seja na vida dos Olha, adultos, nossa. né? aqui tem Então, dois aqui, parágrafos. fala, Josiel. Somos injuriados, Paulo fala, somos injuriados, disse ele, e bem dizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muito, como nada tendo e possuindo tudo. Citando 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Depois fala, encontrava ele a alegria no servir, e ao terminar a vida de trabalho, olhando para trás, as lutas e triunfos, podia dizer, combati o bom combate. Quer dizer, quem que vai sofrer, alegre. Claro. Não, somente um Paulo na vida. E não é à toa que Cristo ensinou aos apóstolos, quando fosse a uma casa, a primeira coisa que teria que dizer, paz esteja convosco. Se não quiser a paz volta. E quando Cristo ressuscita e aparece para os apóstolos, ele sempre diz, paz seja convosco. Porque ele quer nos dar paz primeiro. Se você tem paz, pode cair, acontecer o que acontecer. Você vai ter a paz de Deus. E isso te ajuda também a ter um domínio próprio, a confiar. Jesus, quando fala dessa paz, ele fala que não é a paz que o mundo dá, né? É uma paz totalmente diferente. Aqui tem um parágrafo que me chamou muita atenção, falando de Paulo. Ele possuía a maior de todas as sabedorias, a que proporciona prontidão para discernir e simpatia de coração, e que põe o homem em contato com os homens e o habilita a suscitar sua melhor natureza e inspirá-los a uma vida mais elevada. Então, nos escritos, né, dele, ele deixou bem claro esse tipo de sabedoria que ele adquiriu, né, depois desse encontro com Cristo, que fez toda a diferença na vida dele. Sim, Passou levou, também, né? né? Levou uma vida mais elevada. Sim, e ele passou por tortura, né? Passou por prisão. E como o Josiel falou, ele tinha sempre o quê? Um cântico no coração, né? Ele, em qualquer situação, ele acreditava que aquilo poderia ser uma providência de Deus, né? Para algo maior na vida dele. Então, em qualquer circunstância, ele teve o coração grato, né? E nos deixou esse ensino. Quantas vezes murmuramos, não? Por pouquíssimas coisas estamos murmurando. Bom, são duas frases fortes do apóstolo Paulo. Primeiro, todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Aí tem gente que questiona, todas as coisas? Não, não é possível. Aí tem outra, em tudo dai graça. Então não tem como fugir. Em todas as coisas, de tudo tem que dar graça. Sim. E se nós aprendemos essa lição de gratidão, ela nos fortalece, né, para passar pelas dificuldades da vida. Se nós olhamos lá o povo de Israel sendo conduzido ali por Moisés,
murmuravam o tempo todo por toda e qualquer coisa, e Deus estava agindo, e milagres eram feitos, e Deus providenciava tudo o que eles necessitavam, e eles murmurando. E será que, aí olhando para o Israel, né, moderno, nós somos assim, qualquer coisa que passamos, esses dias de quarentenas que passamos em casa, passamos murmurando ou passamos vendo que foi uma providência divina para que nós estivéssemos mais cerca de Deus? Então, como o Josiel falou aí, tudo contribui para o bem, né, daqueles que amam a Deus. Deus, ele, até nas coisas ruins, Deus está agindo para que haja transformação em nós, desde que nós permitimos, né, que Deus faça isso. Voltando aí à vida de José. Vamos ler aqui, só o que a Thalita falou, só um pouquinho, Josiel. Ter a certeza que Deus nos guia em tudo. Ai, subiu aqui. Ter a certeza que Deus nos guia em tudo, conseguimos ter um emocional mais equilibrado por conta da nossa confiança. É isso mesmo. Voltando a José. José passa 2 anos na prisão, passa um tempo em prisão, e revela os sonhos, interpreta os sonhos. Então, se José tivesse saído logo da prisão, não teria uma ocupação tão boa, né? Mas Deus esperou mais tempo e saiu para revelar o sonho de Faraó. Então, cada dificuldade está preparando para algo melhor. Sim. Sempre. Agora, se você não aceitar essa dificuldade como uma escola, aí você vai para baixo, não vai para cima. Uhum. E Paulo aceitou, né, essas dificuldades como uma escola. E é um testemunho, né? Esse louvor a Deus em todos os momentos. A gente vê a história do carcereiro, né? Que ficou convicto da fé dele. Desse louvor. O resultado. É o resultado que nós podemos ter em nossa vida, né? Porque a gente fala que ora, que nós temos fé, mas muitas pessoas nos pegam murmurando, né? Nos pegam reclamando. Sim. Principalmente, às vezes, pegamos até pessoas que não compartilham a nossa fé em Cristo. E aí, justamente no ouvido delas, a gente vai reclamar, vai lamentar. O que elas não devem pensar da gente, né? De que Deus é esse que essa tem, que abandona, né? Acham que nos abandona, que Deus nos abandona. Ainda Pelo nosso mau testemunho. Ainda sobre Paulo em relação à alegria, quando ele escreveu aos Filipenses, ele estava em Roma, né? Preso. Podia ser uma prisão domiciliar, mas estava preso. E ele escreveu: alegrai-vos sempre. Outra vez, regozijai-vos. Então ele sempre estava pedindo que a pessoa se alegrasse. Sim. Porque, querendo ou não, a alegria produz o maior anestésico que o mundo já teve e não pode produzir. A endorfina. Só com alegria. E isso nós podemos aprender dos nossos filhos, né? Tá tudo difícil, eles estão aí brincando, alegre. Então, por isso que Cristo diz, né, que temos que ser como crianças. Às vezes a gente está naquela dificuldade, naquela amargura, e nós olhamos os nossos filhos e eles estão ali sorrindo, brincando. É uma lição diária para nós, né? De alegria, de entusiasmo, de ver a vida de uma outra maneira, né? De uma vida mais pura, né? Mais ingênua. É isso que precisamos para a nossa vida. Então, e às vezes, depois de terem corrigidos, disciplinados, passa alguns minutos, vem abraçando, sorrindo, feliz na vida. Sim. Nós só temos 20 minutos, tá? Dessa segunda live. Vamos parar por aqui. A Juliana colocou aqui que a alegria é um fruto do Espírito. Isso mesmo, Juliana. Então, avançamos com a vida de Paulo, já para encerrar. Tem mais alguma contribuição, vocês? Aqui já... mais para frente, né? Já falando nos resultados, né, para os jovens, essas histórias são de interesse vital. A ninguém são elas de maior importância do que aos jovens.
Moisés renunciou a um reino em perspectiva. Paulo, as vantagens da riqueza e honra entre seu povo, para levarem uma vida de pesados encargos no serviço do Senhor. A muitas pessoas, a vida destes homens parece ser de renúncia e sacrifício. Foi realmente assim. Moisés considerava o vitupério de Cristo maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Ele assim considerava, porque assim era. Paulo declarou: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus, meu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Ele estava satisfeito com a sua escolha. Que exemplo para nós, né? E para os jovens da atualidade. Eles tiveram provações, né? Tiveram coisas ruins que enfrentar, mas ainda assim acreditaram que foi a melhor escolha, né? E hoje, diante de nós, também são colocadas escolhas, né? Que escolhas estamos fazendo com relação à educação dos nossos filhos, com relação ao futuro da nossa família? Será que temos que colocado a Cristo também em primeiro lugar nessas escolhas? Nós estamos escolhendo riquezas duráveis, né? Fala que Moisés escolheu riquezas duráveis e justiça. Sim. Então, nós corremos tanto, né? Com essa quarentena, acho que todos nos conscientizamos de quão corrida é a nossa vida. Sim. Porque as pessoas ficaram sem saber o que fazer, ficaram perdidas dentro de casa, porque está num ritmo tão acelerado que quando você para um pouco, você fala, epa, alguma coisa que tá estranha, né, na minha vida. Uhum. Então, como você disse aí, ainda seguimos na quarentena, né, não acabou a quarentena. Uhum. Então, serve para que a gente possa parar e ver atrás de que coroa nós estamos correndo. Da coroa corruptível ou da incorruptível? Né? Que é tanto trabalho, para que talvez, né, trabalhar tanto? Para que passar tantas horas vendo filmes? Não filme em si, mas muitas coisas que ocupam o nosso tempo, né? E não dedicamos a realmente o que deveríamos estar dedicando. Então, que nós possamos repensar tudo isso aí e que nós também escolhamos riquezas duráveis e justiça, tanto para a gente como para a vida da nossa família e dos nossos filhos. Claro. Pegando duas partes aqui, pensamento do capítulo anterior, além de diferentes as obrigações para com Deus, né? E indiferente também as obrigações para com os filhos, vai produzir infidelidade no lar. Então, que possamos procurar não ser indiferentes nem para com Deus, nem para com os filhos, né? Para que possamos dedicar realmente tempo para a verdadeira educação. E para nós, bem como para Israel antigo, o êxito na educação dependia da fidelidade em executar o plano do Criador. Eu peguei isso aqui da fidelidade porque é a palavra-chave para esses grandes homens. Fidelidade. Sim, aqui tem uma partezinha, fala. No começo, na parte anterior, eu fiz uma citação, uma referência a José, que é de Patriarcas e Profetas. Na página 181, falei daquela citação do pensamento, que ele não queria que o pensamento dele fosse desviado para coisas que realmente não agradassem, né, a Deus. Então, aqui um pouquinho antes da página para finalizar, que fala que a grandeza do Egito jaz no pó, né? Babilônia também foi destruída, né? Então, todos esses grandes reinos daquela época foram destruídos. Mas os nomes, né, desses grandes homens perpetuaram, né? Para ser lições agora até para a nossa época. Então, o que não valerá a uma vida a ter sido o instrumento de Deus em pôr em ação tais influências abençoadoras? O que não valerá na eternidade testemunhar os resultados de tal trabalho?
semelhante ao que foi a vida de Paulo, semelhante ao que foi a vida de José, de Daniel, de Eliseu. Então, que nós possamos refletir, né, sobre a vida desses grandes homens, quais foram, né, as âncoras, né, que os pais usaram, né, para fazerem a diferença na vida, né, na base do caráter deles, que foi ali a verdadeira educação. Os compêndios da verdadeira educação foram todos apresentados aqui nesse parágrafo, que vamos recordar aqui, que é o estudo da Bíblia, que é o contato com a natureza, né, que é o trabalho útil e as experiências da vida. Então, com esses compêndios, assim, que hoje, muitas vezes, o mundo julga como algo insignificante, né? Mas que fez toda a diferença na vida desses grandes homens. Que nós possamos refletir sobre esses compêndios especiais que Deus nos deixou, né? E fazer a diferença, né, em nosso lar. Confiarmos nessa providência divina, né? Aí vem a união do humano com o divino, para a formação do caráter dos nossos filhos, não somente para essa vida, para a eternidade, e consequentemente, né, também transformando e lapidando os nossos caráteres. Assim como Paulo, né, a experiência de Paulo, depois de adulto, a experiência de Moisés, que possamos ter essa experiência também. Vocês querem falar alguma coisa já para finalizarmos? Faltam 3 minutos. Para no meu caso, eu queria só reforçar as pequenas coisas. As pequenas coisas, né? Sim. Devemos valorizar as pequenas coisas. Claro. Fazer com que os filhos valorizem as pequenas coisas, porque eles vão crescer valorizando as pequenas coisas. Claro. Então vamos fazer uma oração bem rapidinha. Josiel ora pelos sacerdotes e eu oro pelas mães. Uma oração para terminarmos. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, graças ao Senhor, pela sua muitas misericórdias, pela sua sabedoria, pelo teu perdão. Nos ajude a conhecer cada dia mais, nos ajude principalmente a confiar no teu plano, confiar nas tuas promessas, confiar no sacrifício do teu Filho por nós. Amém. Nos ajude a sermos sacerdotes em nossas famílias, nossos lares, sacerdotes que saibam interceder pelos filhos, pela esposa, pela casa, pelos amigos, Amém. pela nação. Sejamos instrumentos das tuas mãos para também saber educar os filhos, ser também um ajudador para a esposa com relação à parte espiritual, no que for necessário. Nos ajude a ser também instrumento das mãos para disciplinar os filhos, orientá-los de acordo com a verdadeira educação. Pai. Amém. Cada Senhor. pai possa entender o seu papel e não ser como Eli, pai, negligente com relação aos deveres dos filhos e às obrigações, mas que possamos ser como um instrumento em tuas mãos, guiado e unido ao teu filho. Amém, Senhor Deus, pedimos uma bênção especial sobre as mães, Pai, as rainhas do lar que têm uma missão nobre que o Senhor confiou. Ajuda-nos, Senhor, a termos o Teu Santo Espírito, Pai, para guiarmos os nossos filhos, os nossos lares, Senhor, não somente para essa vida, mas para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam. Desculpa o tamanho da live, uma live de 2 horas, mas o capítulo foi muito grande. Então, vemos vocês semana que vem na próxima live. E essa live, para quem perdeu, vai estar gravada no YouTube, né, Louise? Sim, como são quase 2 horas de live, vocês podem ver na cada meia hora, podem ir parando, que vai estar lá no YouTube a partir de amanhã, estará disponível já no YouTube. Tá bom. Então, que boa todos noite tenham uma boa noite. Foi muito bom estar com vocês. Tchau. Tchau, boa noite. Você finaliza aí, Louise. Sim.